Maravilha, que presente maravilhoso do Senhor nosso Deus para a nossa vida nessa manhã. Quero registrar com muita alegria e carinho a presença da Rebeca. Rebeca, acenda aí com a mão. Que coisa boa, minha filha, tê-la de volta à nossa cidade. O João veio adiante, preparando o caminho como precursor, e você chegou nessa semana, Você não faz ideia o quanto nós a amamos, quanto nós amamos a sua família. Nós os enviamos para Belém, e Deus os agraciou, e estão voltando, a família está voltando maior, Que feliz semeadura. Nós enviamos o casal, e de repente Deus falou, agora eu vou mandar de volta com filhos, vocês são muito bem-vindos, nós nos alegramos com vocês, tá? Coisa boa demais. Depois eu quero, depois desse momento devocional, abraçá-la, dar um abraço fraterno em você. No João já o fiz, depois gostaria de fazer também com você. Queridos, nós vamos abrir a palavra de Deus no livro do profeta Jonas. Conforme eu havia falado, nós iríamos fazer 4 pregações nesse capítulo. Fizemos 3 que diz respeito à oração propriamente dita, a oração de Jonas no ventre do peixe. E depois nós iríamos trabalhar uma mensagem temática, que é essa de hoje, em cima da expressão do capítulo 2, do versículo 9. Então, assentados, eu lhes convido a me acompanhar no texto, que diz assim, a palavra de Deus: mas com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. A igreja pode repetir essa expressão vigorosamente? Ao Senhor pertence a salvação. Senhor Deus, Deus da salvação, te invocamos e te pedimos que o Senhor Deus nos fale conosco nessa manhã. O Senhor Deus é o único que pode salvar o pecador da perdição eterna. É o único que pode conceder vida em Cristo. É o único que pode regenerar o coração do pecador. É o único que pode abrir os olhos espirituais para que o pecador tenha condição de enxergar, de compreender o evangelho glorioso do Senhor nosso Deus. Então nós te pedimos, Deus Salvador, Deus da nossa salvação, traga luz, clareza, iluminação para o entendimento do teu povo nessa manhã. Glorifica o Senhor Jesus, o teu Filho bendito, e que o Espírito de Cristo, que habita em nós, que está presente entre nós, o Espírito da palavra e da promessa, atue no nosso coração, na nossa mente, em nome do Senhor Jesus. Ao Senhor pertence a salvação, diz o texto que nós lemos. O profeta termina a sua oração fazendo essa declaração. O profeta finaliza a sua oração com uma declaração que é, diríamos, o cerne do cristianismo. O cerne do cristianismo. E é como se o profeta dissesse, na condição que ele estava, mesmo fazendo a afirmação teológica e também fazendo a sua declaração de fé, é como se ele dissesse alguma coisa do tipo: se eu sair daqui é por uma única razão. É porque ao Senhor pertence a salvação. Não tem jeito de sair dessa condição sem que haja uma intervenção de Deus. Irmãos, que jeito extraordinário de terminar a oração. Você não acha? Quem é que acha? Que jeito extraordinário de terminar a salvação. Ao Senhor pertence a salvação. Já pensou? Você está orando com gratidão, firmando compromisso com Deus, e de repente, antes de finalizar a oração, você faz uma exclamação sobre a pessoa de Deus, de quem em quem se encontra a origem da salvação, quem tem o poder efetivo para salvar uma pessoa. Ao Senhor pertence a salvação. Essa declaração que nós encontramos aqui no finalzinho do versículo 9, é a declaração, é o cerne, é a mensagem central, melhor dizendo, do livro de Jonas. Os estudiosos chegam a dizer que, na verdade, é o tema central da Escritura. Pois a Escritura, em vários momentos, vai falar de Deus como Salvador. Vejam o que a Bíblia vai dizer sobre isso, Salmo 3, versículo 8.
do Senhor é a salvação. E sobre o teu povo a tua bênção. Salmo de número 37, versículo 39. Vem do Senhor a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza no dia da tribulação. Ainda no Salmo de número 68, versículo 19, diz assim: bendito seja o Senhor que dia a dia leva o nosso fardo. E o texto termina dizendo: Deus é a nossa salvação. Queridos, Jonas, ele afirmou essa verdade absoluta no momento de dificuldade. Porque é no momento de dificuldade que você vai verbalizar aquilo que de fato você conhece de Deus, que Deus revelou para você, que você compreendeu do Senhor Deus. Agora veja só, essa declaração de Jonas que ele fez mais tarde, 7 séculos antes da vinda do Senhor Jesus, Deus haveria de falar por boca do profeta Isaías essa verdade. Olha só o que Isaías vai dizer no capítulo 43, versículo 11 e 12. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há salvação. Eu anunciei a salvação, realizei-a, e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus, fora de mim não há salvação, diz o profeta Isaías. Que tempo que ele disse isso? 700 anos, 7 séculos antes da vinda do Senhor Jesus. E mais tarde, Pedro, na sua segunda pregação, conforme o registro de Atos, no capítulo 4, no versículo 12, Pedro vai dizer o seguinte: e não há salvação em nenhum outro nome, porque abaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então Pedro agora traz isso para a prática, desse Deus que é salvação, e fala: só há salvação neste nome. Não tem outro nome. Eu não sei em quem você tem colocado as suas esperanças nessa vida. Eu não sei em quem você tem colocado a sua confiança. Mas se não for no Senhor nosso Deus, no Deus das Escrituras, no Deus de Israel, no Deus da igreja, no Pai do Senhor Jesus, você ainda continua perdido. Mas se a sua esperança, se a sua confiança estiver nesse Deus, então você está seguro, você está protegido, você está salvo, guardado pelo Senhor nosso Deus. Olha só o que o teólogo norte-americano Tim Keller disse. Ele afirma que a declaração final da oração de Jonas expressa com linguagem sucinta o ponto principal de toda a Escritura. Veja só, nenhuma única expressão singela que você pode achar, é muito simples. Esses homens estudiosos das Escrituras do Antigo Testamento, Novo Testamento, eles estão dizendo: olha, nessa expressão está condensado algo que é toda a revelação do Evangelho, daquilo que é anunciado, daquilo que traz deleite e gozo para o coração. Por que isso acontece? Por que esses homens estão pensando assim? Porque nós temos aqui o Evangelho no seu sentido pleno. No seu sentido pleno, nós temos aqui o Evangelho nessa expressão. Agora, veja só. Fazer uma declaração como essa, eu entendo que a experiência conta e o conhecimento conta. O que eu quero dizer com isso? Pense na experiência do próprio profeta. O profeta foi lançado nos mares. E foi Deus quem aparelhou o grande peixe para tragar Jonas. Para quê? Para destruí-lo? Não, para preservá-lo. Deus usou o grande peixe para salvar Jonas. Isso tem a ver com a experiência pela qual ele está passando. Então, o ventre do peixe é o lugar no qual o profeta vai desenvolver ainda mais diante da sua experiência e atrelando experiência e conhecimento, a sua compreensão mais aprofundada, mais arraigada do que é a graça, do que Deus faz para salvar alguém. Então Jonas, ele vai dizer, Tim Keller vai dizer que Jonas não podia salvar-se e não havia ninguém na terra que pudesse salvá-lo, mas o Senhor podia salvá-lo, porque ao Senhor pertence a salvação. Com isso, meus irmãos, Deus tanto mostra sua prerrogativa absoluta na salvação do pecador, quanto Deus mostra também a sua liberdade em salvar. Deus mostra a sua prerrogativa absoluta, ninguém toma isso dele, Deus não partilha isso com ninguém. E ao mesmo tempo Deus mostra que ele é livre para salvar.
E a passagem termina, então, no capítulo 2, no versículo 10, mostrando como Deus interveio, como Deus salvou Jonas. Experiência conta. A experiência de que daquilo que alguém passou, isso conta, isso está contando nessa trajetória, nisso que esse homem está experimentando. E daí, querido, eu preciso lhe dizer, você não pode salvar a si mesmo. Você não tem condição de salvar a si mesmo. Sabe por quê? Porque você é fraco, você é impotente, você é oscilante, você é contraditório, e além disso, você é um pecador. Você, em tantas situações, você se mostra como um idólatra. Você, em tantas situações, você se mostra como um mentiroso. Você, em tantas situações, se mostra que as suas afeições não têm a ver com Deus, nem com a palavra de Deus. Então, só Deus, livremente, poderosamente, pode salvar uma pessoa nessa condição, pode salvar a mim e a você. E sabe, nessa situação, nessa dimensão, são duas partes que vão cooperar para que Jonas tenha essa compreensão. Primeiro, por conta que Deus estabeleceu um padrão, e o padrão de Deus, ele é elevadíssimo, que a gente não dá conta de se enquadrar, nós não damos conta de ficarmos no prumo de Deus. Qual é o padrão? Pense no decálogo, os 10 mandamentos. Quantos aqui conhecem os 10 mandamentos das Escrituras? Está lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 1 a 17. Lá tem os mandamentos que constavam na primeira tábua, que diz respeito à nossa relação com Deus. Na segunda tábua, 6 mandamentos que constam sobre a nossa relação uns com os outros, a começar com os pais. E eu pergunto você consegue se enquadrar e cumprir com esse padrão? Com esse padrão que foi estabelecido por Deus? Isso, portanto, mostra que você é impotente, que você é incapaz de salvar a si mesmo. Se não houver uma ação graciosa de Deus para te tirar de onde você se encontra, na condição espiritual na qual você se encontra, você não consegue sair dessa condição. Porque você não dá conta de amar a Deus sobre todas as coisas. Você não ama a Deus sobre todas as coisas. Você ama a si mesmo. Você ama o dinheiro, você ama o seu carro, você ama a sua casa, você ama a sua família mais do que o Senhor Deus. Mas na segunda tábua está dizendo que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos, e nós não amamos. A verdade é essa, nós não amamos o nosso próximo como a nós mesmos. Nós somos egoístas, nós somos voltados para nós mesmos, para o cuidado próprio. Pensamos em nós mesmos, não pensamos nos outros. Então o padrão é elevadíssimo. Elevadíssimo. Uma vez, um jovem rico foi ao Senhor Jesus e ele perguntou ao Senhor Jesus, ele disse ao Senhor Jesus: bom mestre, o que farei para herdar a salvação? E o Senhor Jesus se volta para ele e faz uma colocação que diz respeito aos mandamentos da segunda tábua. Aqueles que eu falei que diz respeito à nossa relação uns com os outros. Honrar o pai, não mentir, não adulterar, não matar, não dizer falso testemunho, e essas coisas, não ter cobiça, não cobiçar as coisas dos outros, e essas coisas todas. Aí o jovem disse assim: tenho observado esses mandamentos desde da minha infância, desde a minha tenra idade. E o Senhor Jesus disse assim, muito bem, então vai e vende tudo que tens, distribua com os pobres e venha e siga-me. Porque o Senhor Jesus estava trabalhando os mandamentos da segunda tábua. Mas quando o Senhor Jesus fala para ele vender o que ele tinha, ele revelou, portanto, que ele não cumpria com os primeiros mandamentos que diziam respeito à pessoa de Deus, porque ele amava o dinheiro. O dinheiro era o seu Deus, as finanças eram o seu Deus, o seu ouro, a prata era o seu Deus, e, portanto, ele não estava disposto. E o texto vai dizer que ele se entristeceu e foi embora porque ele era muito rico. E o Senhor Jesus vai dizer, então, olha, é muito difícil, é difícil um rico entrar no reino dos céus. Não é porque é difícil só para o rico, é difícil também para o pobre. O pobre também não dá conta, mas o rico por conta do apego ao materialismo. Mas aí os discípulos falam, olha, mas se é assim, como que resolve isso? Como que eu parafraseando o que eles disseram? E o Senhor Jesus vai dizer, o que é difícil para os homens, impossível para os homens, não é impossível para Deus. Deus pode salvar tanto o rico, mas pode salvar o pobre. Deus pode salvar quem tem muito e quem tem pouco, porque salvação pertence ao Senhor nosso Deus. Jonas está chegando a essa declaração na sua oração final,
por conta da experiência que ele está tendo naquele ambiente, de como que Deus usou aquela situação para salvá-lo, para preservá-lo. Mas o conhecimento também conta. O conhecimento conta. Jonas tem o conhecimento histórico dos seus ancestrais, de Abraão, de Isaac, de Jacó. Mas pensando em Abraão, aquele de quem veio aos descendentes e que veio a consumar na nação de Israel. Quem foi Abraão? Abraão, a Bíblia diz que Abraão, o pai da fé, ele era um idólatra. Ele estava encurvado diante dos seus deuses na terra onde ele vivia. E o que Deus fez? Deus foi lá e salvou Abraão. E fez de Abraão um luzeiro, um agente dele no reino de Deus. Deus tira as pessoas que estão nas trevas. Deus tira as pessoas que estão encurvadas diante de falsos deuses. Fez isso com Abraão. Jonas tem conhecimento histórico sobre a trajetória do seu povo, sobre a salvação do seu povo, como que ela processou, como que ela aconteceu. Jonas sabe que Abraão estava perdido, portanto, o profeta tem ao seu lado tanto o conhecimento histórico quanto o conhecimento das Escrituras. Os salmos que nós mencionamos, Jonas conhecia isso. Essas declarações do próprio Deus, constando tanto nos salmos, como no Pentateuco, quanto nos livros históricos, quanto nos profetas, nos livros que já estavam escritos, ele tem a seu favor o conhecimento histórico e tem o conhecimento bíblico de quem é Deus. Ao Senhor pertence a salvação. Além disso, tem a experiência. Então, tanto a história quanto a Escritura estão a favor, ou do lado de Jonas, contribuindo para que ele perceba que salvação é uma exclusividade de Deus. Salvação é uma exclusividade de Deus. Quantos aqui me entendem nessa manhã? Muito bem, louvado seja Deus. Agora veja só. Palavras de FHJC. Se você acredita na Bíblia como palavra de Deus, então a declaração feita pelo profeta Jonas também será a sua declaração, porque você não pode destoar daquilo que a Escritura afirma. Alguém que acredita na Bíblia e fala assim, a Bíblia é a palavra de Deus, eu creio na Bíblia como palavra de Deus, você não vai destoar do que Jonas afirmou. Sabe por quê? Porque você não poderia fazê-lo. Porque então você cairia numa contradição. Então o que Jonas disse lá no ventre do peixe, que é fruto da sua experiência, que é fruto do seu conhecimento, da história, da Escritura, também é a minha declaração, também é a sua declaração. É a nossa declaração. Ao Senhor pertence a salvação. Agora, o exemplo, portanto, da salvação do profeta, que ele vai demonstrar a salvação do profeta, foi um ato soberano de Deus. É um ato soberano de Deus. O responsável pela salvação deste homem desobediente que estava na contramão de Deus é algo da livre graça de Deus. Não houve participação humana na salvação. Não houve, jamais haverá participação do homem na salvação. Às vezes nós pensamos que nós damos algum tipo de contribuição, que se nós fizermos isso, se nós fizermos boas obras, que nós evidenciarmos as nossas virtudes, os nossos méritos, talvez Deus se agrade de nós e nos tire da condição de perdição. Não, querido. Não, isso não coopera. A Bíblia diz que todas as nossas justiças não passam de trapos de imundícia. Deus o faz livremente, Deus o faz graciosamente. E Tim Keller coopera com isso quando ele diz assim, se alguém é salvo, é totalmente pela ação de Deus. Não é uma questão de Deus salvar a pessoa em parte e esta salvar a si mesmo em parte. Não é você contribuindo com 50% e Deus chega e dá uma contribuição de 50%, não. É 100% ação de Deus. É Deus agindo para salvar. Você não desejaria salvação. Você não teria disposição para isso. Até mesmo o desejo pela salvação, é Deus quem gera, quem faz o seu coração se movimentar. Deus é quem salva o pecador completamente, totalmente. Não existe cooperação por parte do ser humano. Somente ao Senhor pertence a salvação. Somente ao Senhor. Veja só, 4 verdades sobre essa questão, porque a salvação pertence somente ao Senhor. A primeira verdade, Deus decide quem quer salvar.
Ao Senhor pertence a salvação, ok? Todo mundo aqui comigo? Todo mundo comigo? Com a mão para eu ver? Salvação pertence ao Senhor. Então, qual a primeira coisa que a gente depreende disso, dentre muitas outras? Deus, porque salvação pertence ao Senhor, Deus decide quem quer salvar. Deus decide quem quer salvar. Vejam vocês o que a carta de Paulo aos Coríntios, ela vai dizer sobre essa matéria. Muitos outros textos nós poderíamos citar, mas olha só, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 1, versículo 26, diz assim: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, preste atenção nisso, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, e Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Deus decide quem vai salvar, Ele é livre para fazer, e quando Ele o faz, você não vai ter como se vangloriar e bater no peito, mas eu fiz isso, eu desejei, eu cooperei, eu criei uma situação para que Deus pudesse me atrair. Não, Deus escolheu. Deus escolheu. Ninguém salva a si mesmo, irmãos. Ninguém salva a si mesmo, porque ninguém tem poder para fazê-lo, ninguém tem condição para fazê-lo. Portanto, temos na declaração do profeta uma declaração pura do Evangelho do Senhor, simples e poderoso. É o que nós temos na declaração. Nós temos na declaração a boa notícia de que Deus escolhe salvar pecadores que estão mortos nos seus delitos e pecados. Essa é a boa notícia que chegou a mim, essa é a boa notícia que chegou a nós, essa é a boa notícia que chega a nós nessa manhã. Ao Senhor pertence a salvação e Ele é livre para salvar quem Ele quer salvar. Agora veja só, você precisa entender de uma vez por todas que faz parte da economia divina salvar quem Ele quer salvar. Faz parte da economia de Deus. Isso está nos decretos de Deus. Isso está presente no ser de Deus. Isso faz parte de quem Deus é e dos intentos que Deus tem. Deus, Ele não é coagido. Deus não é coagido a salvar quem quer que seja. Deus não é coagido. Deus não é pressionado pela família, Deus não é pressionado pelas virtudes, Deus não é pressionado pelas circunstâncias. Deus, quando salva, Ele faz de livre vontade, Ele faz soberanamente. Quando Ele salva conforme a sua vontade soberana, porque Ele é livre para salvar quem Ele quer salvar. Deus pode salvar quem quer salvar, inclusive, Ele pode salvar o profeta desobediente que decidiu virar as costas para Deus. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Deus pode salvar o homem religioso cuja mente é bem instruída, como profeta. Talvez você venha aqui nessa manhã e você é um homem religioso, você é uma mulher religiosa, você é uma criança religiosa, você é um adolescente religioso, você é um moço religioso. Deus pode salvar pessoas religiosas, porque a capa da religiosidade gera uma falsa sensação em você de que você está bem com Deus, mas a Bíblia vai dizer que não, que você só pode estar bem com Deus se você estiver em Jesus, se você estiver conectado em Jesus, se você estiver rendido-se ao Senhor Jesus. Mas ao mesmo tempo que Deus pode salvar um homem religioso com a mente instruída, Deus pode salvar também um povo idólatra, violento, como os ninivitas. Deus salva o profeta que é religioso, que conhece muito de religião, que conhece muito de Bíblia. Deus o salva da perdição. E Deus salva também um povo idólatra, rebelde, violento, como é o povo ninivita. Isso é maravilhoso, porque Deus salvou a mim enquanto eu estava em franca rebelião contra Deus. Quando eu vivia nas minhas idolatrias, quando eu vivia envolto nas minhas mentiras, Deus me salvou, Deus me tirou de lá, Deus transformou meu coração, Deus o fez assim com você, com a sua família. Deus faz isso aqui nessa manhã porque Ele é livre para fazê-lo. Agora veja só, já que salvação pertence ao Senhor,
Logo, o Senhor, ele tem o direito de salvar gentios e judeus, religiosos e não religiosos. Ele pode fazer isso. E ele fez isso com a igreja, fez isso com cada um de nós. Mais uma vez, FHJC diz assim: como pertence ao Senhor a salvação, então ele tem o direito de salvar pessoas indesejadas. Jonas não vê isso. Jonas, na ótica dele, não vê isso para os ninivitas, mas Deus é livre para salvar pessoas indesejadas. Pessoas que nós classificamos esse sim, esse não, Deus fala assim: menino bobinho, eu salvo quem eu quero salvar. Deus salva o perdido, Deus salva o promíscuo, Deus salva a prostituta, Deus salva o ladrão, Deus salva o político corrupto, Deus salva quem quer que seja, porque Ele é livre para salvar as pessoas indesejadas. Há um homem perseguidor da igreja como Paulo, há um homem que perseguia a igreja, que triturava a igreja, que matava crentes. Deus o salvou, sabe por quê? Porque o Senhor pertence à salvação. Quando Ananias foi chamado para ir à casa onde Paulo se encontrava, naquele momento, naquela circunstância de cegueira, o Ananias, o profeta, disse: Senhor, mas esse homem tem feito tantos males à tua igreja, esse homem tem agido assim, esse homem tem feito isso, tem feito aquilo. E Deus diz: esse é um instrumento escolhido para mim, e eu o usarei para que ele me leve, para que ele leve os meus nomes aos reis, às autoridades da terra. É Deus quem salva pessoas indesejadas, as mais difíceis que você possa imaginar. Agora veja só o que eu compartilho com vocês. Se por um lado Jonas faz uma declaração correta, por outro lado, depois terá dificuldade em aceitar a declaração que fez. Ele faz uma declaração, está corretíssima, é ortodoxa, é ensino correto, mas depois ele tem dificuldade de aceitar o que ele mesmo disse. Será que existe um pouco de Jonas em nós? Queridos, será que existe um pouco de Jonas em nós? De que às vezes nós declaramos verdades teológicas, doutrinárias corretas, irretocáveis. E de repente, quando Deus sopra na direção, você fala: não, aí não, Deus. Essa pessoa aí não, essa família aí não. Esse aí eu não consigo caminhar. Quem somos nós para pensarmos assim? Que direito nós temos de nos opormos aos decretos soberanos, graciosos de Deus? Jonas, ao mesmo tempo que ele diz uma coisa fabulosa, que você diz: uau, maravilhoso, consolador, isso é eterno, vai eternizar a história do povo de Deus. De repente ele se posiciona de modo contrário ao que ele disse. Ele tem dificuldade de aceitar o que ele mesmo professou. Quando o sopro da graça da salvação começa a ir na direção de um povo que ele não tem afeição, de um povo violento, de um povo idólatra, de um povo cruel, aí Jonas, ele fica com raiva. Mas precisamos entender que porque salvação pertence ao Senhor, Ele salva quem quer salvar, queridos. E ponto final. Segundo, Deus escolhe o meio pelo qual vai salvar. Deus escolhe o meio pelo qual vai salvar. O texto diz em Gálatas capítulo 4, versículo 4, que vindo, porém, à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para cumprir aquela promessa que nós encontramos no Gênesis, no capítulo 3, versículo 15. Ele vem, ele nasce da Virgem Maria. A Virgem Maria, uma mulher fabulosa, uma mulher que foi chamada por Deus, que foi separada no meio de muitas outras donzelas, para ser aquela que carregaria o Filho eterno de Deus. O que é isso? É Deus escolhendo o meio pelo qual Ele vai salvar. E o meio envolve a vinda do Filho dele, que se tornaria gente como a gente. Jesus se tornou gente como a gente. Jesus se encarnou, Ele foi tocado, Ele comeu com as pessoas, Ele tocou nas pessoas, Ele conversou com as pessoas, porque Ele era gente. Mas por que isso? Porque Ele tinha que se tornar alguém como nós, para ser o nosso representante, para ser o nosso fiador, para ir para a cruz, para ser o nosso substituto. É Deus escolhendo o meio pelo qual Ele vai salvar. Qual é o meio? O seu próprio Filho. Por que tem que ser o próprio Filho? Porque tem que ser de natureza eterna. Por que Ele tem que ser gente? Porque Ele tem que ser um de nós, para nos representar, para estar na cruz como nosso representante. E, portanto,
ele tem que ir para a cruz. Ele tem que ser crucificado. Ele tem que ser abandonado pelo Pai. Ele tem que experimentar o cálice da ira de Deus. Ele tem que assumir o nosso lugar de modo pleno, morrer no nosso lugar, ser sepultado para vencer a morte, porque nenhum outro ser humano daria conta de assim fazê-lo. Portanto, não há cooperação humana. Não há cooperação humana. É Deus elegendo o meio para nos salvar. Qual é o meio? É o seu próprio Filho. Quando Jesus salva alguém, ele salva no Filho dele. Quando Jesus salva alguém, ele salva alguém que creu no Filho dele. Alguém que botou a confiança no Filho dele. É assim que Deus o faz. Esse é o meio. Por quê? Porque salvação pertence ao Senhor. Se salvação pertence ao Senhor, ele salva quem ele quer salvar. Se salvação pertence ao Senhor, ele escolhe o meio pelo qual ele vai salvar, que é o Filho dele. Em terceiro lugar, Deus escolhe o meio pelo qual vai comunicar a salvação. Ele escolhe o meio pelo qual ele vai comunicar a salvação. Olhem, vejam as palavras do Senhor Jesus. A oração conhecida como oração sacerdotal. Diz assim: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Preste atenção nisso. Olha o que Paulo vai dizer na sua carta aos Romanos, capítulo 10, versículo 17. E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Olha o que Paulo vai dizer na sua carta aos Coríntios. Nós estamos falando do meio que Deus escolheu para comunicar a salvação. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Visto como a sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, veja só, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Olha só o que Paulo vai dizer na sua carta aos Efésios. Em quem também vós, depois que ouvistes o quê? A palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. A pregação, queridos, a pregação é o meio pelo qual o conteúdo do evangelho é comunicado. A pregação é mais do que o meio. Trata-se de um conteúdo que Deus faz chegar aos ouvidos dos pecadores. E a pregação. Na pandemia, eu preguei uma mensagem aqui que ficou intitulada, não sei se vocês se lembram, de repente quem tiver interesse no tema pode ver que deve estar no nosso canal. Quando a vontade de viver vai embora. Eu preguei essa mensagem, baseada em Elias. Quando a vontade de viver vai embora. Tem gente perto da gente que às vezes a vontade de viver foi embora. E eu preguei essa mensagem, foi um dia que eu fiquei muito mal. Fiquei mal porque eu não podia abraçar, não podia estar perto de ninguém. E aquela sensação de impotência, eu falei assim, hoje eu atrapalhei o Senhor Deus. Como a gente não ia para a porta, então eu não me via obrigado a ir para lá para cumprimentar ninguém. Eu estava exaurido, mal. E saí por essa porta, fui para o estacionamento ao lado, entrei no meu carro e fui embora. Eu estava sozinho em casa e desolado. Desolado. Falei, hoje foi pior do que os outros dias. De repente, vi uma mensagem no meu WhatsApp. Uma mensagem no meu WhatsApp. Uma mulher de um estado da nossa federação descobriu o meu WhatsApp e me mandou uma mensagem. Pastor, eu estava no meu quarto hoje e eu estava decidida a dar cabo da minha própria vida. E, de repente, alguma coisa mais forte do que eu me tirou da cama, com a fraqueza na qual eu estava, prostrada, e me levou para a sala, meio que me plantou no sofá, e eu liguei a TV, e foi no canal da IPG2, e foi como se Deus me colocasse ali, e o Senhor Deus você saísse de dentro da tela, e ficasse conversando comigo sobre aquelas verdades. E a vontade de viver foi recobrada. Sabe por quê?
Porque a verdade do Evangelho é comunicada pela pregação. Não importa se o vaso de barro é frágil, o que importa é que o conteúdo é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê, querido. Deus escolhe o meio pelo qual vai comunicar a salvação, porque salvação pertence ao Senhor. Uma vez um figurão, um homem de patente, um centurião romano, religioso, está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Ele então era um homem que dava esmolas, tinha uma religiosidade comprovada. Ele era um homem que orava a Deus. Ele era um homem que temia a Deus. Mas ele não era salvo. De repente, para somar essa religiosidade dele, um anjo de Deus apareceu a ele e disse para ele: manda chamar Pedro. Pedro é apóstolo. Ele está em tal lugar, manda uma comitiva lá, porque Pedro te dirá palavras mediante as quais será salvo. Aquele homem era religioso, ele orava, ele dava esmolas, ele temia Deus, ele era um prosélito no judaísmo. Ele teve uma experiência com um anjo, uma experiência sobrenatural, mas ainda assim ele não era salvo, sabe por quê? Porque ele não tinha escutado a pregação do Evangelho, porque a pregação do Evangelho é o meio que Deus utilizou, ou que Deus escolheu para comunicar a salvação, para comunicar o que Cristo fez, para comunicar o que Cristo teve que experimentar, para que você pudesse ter vida em Cristo Jesus. E sabe o quê? O que eu quero dizer com isso? Deixa o teólogo Sproul dizer. Olha só o que ele diz, que magnífico. Deus não somente preordena o fim da salvação dos eleitos, ele também preordena o meio para aquele fim. Deus escolheu a loucura da pregação como meio para obter a redenção. A pregação é tão valiosa. A pregação é um elemento que Deus usa para animar o povo de Deus. A pregação é o meio que Deus usa para edificar o povo de Deus. A pregação é o meio que Deus alcança quem está perdido, quem está desesperançado, quem está escravizado. É a pregação, queridos. A pregação do Evangelho é o meio que Deus alcança as pessoas. Daí, IPG2 prega o Evangelho. Anuncie o Evangelho a tempo e a fora de tempo. Não se furte, não seja omisso. Anuncie essa mensagem que chegou até você e que precisa chegar em outras pessoas. Em quarto lugar, Deus estabelece a condição para que a pessoa seja salva. Salvação pertence ao Senhor, então Deus estabelece também a condição pela qual a pessoa deve ser salva. E Jesus, falando em Marcos, no capítulo de número 1, ele vai dizer isso. Quando ele inicia o ministério, ele vai mostrar as condições. Elas já existiam no Antigo Testamento e elas são agora clarificadas no Novo Testamento. Os apóstolos vão fazer isso. O Senhor Jesus diz que o reino está próximo e que é preciso as pessoas se arrependerem e crerem. Arrependa-se e creiam. São as condições. E sabe por que isso, irmãos? Porque a palavra de Deus vai ensinar que Deus, ele é o justo juiz de toda a terra. E foi o Senhor Deus quem estabeleceu o código de leis. Ok? Ele é o juiz, certo? Ele é o juiz, então ele estabeleceu um código de leis. E como Senhor e Rei, e como Deus e juiz, ele então tem o direito de estabelecer as condições para que o homem seja salvo. São duas condições. São duas condições apenas. Escute nessa manhã. Meu querido, você que está aqui nessa manhã, igreja, você que se encontra aqui nessa manhã, são apenas duas condições, nada mais, nada mais. Elas foram estabelecidas, se você atender essas condições, está tudo resolvido. Mas sem elas não tem jeito. Deus estabeleceu essas condições para que o homem seja salvo. Quais são elas? Crer e arrepender. Fé e arrependimento são as condições inegociáveis. Uma não subsiste sem a outra. É como um avião, precisa das duas asas. Você tem que crer e você tem que se arrepender. Você não pode dizer, eu creio, mas não me arrependi, está perdido do mesmo jeito. Você não pode dizer, eu me arrependi, mas não creio, está perdido do mesmo jeito. São duas condições que interagem simultaneamente. É preciso se arrepender e crer para ser salvo. São condições estabelecidas pelo juiz de toda a terra.
Você sabe que na cerimônia de casamento, tenho casado, pela graça de Deus, alguns meninos aqui, o Jace e a Lari, eu pude participar da cerimônia. Vocês sabem que na cerimônia de casamento, se uma das partes não disser o sim, o celebrante tem que interromper a cerimônia, não pode seguir. Não pode seguir. Se houver brincadeirinha, o celebrante tem que interromper. Ele fala, olha, porque vocês já viram em videozinho, pessoa fazendo brincadeirinha? Tem que interromper, aquilo ali é sério. Tem que interromper. Estou usando essa metáfora do casamento para falar o seguinte. Imagina só, eu sei que toda a ilustração, toda a historieta que a gente inventar para tentar ajudar a entender as coisas de cima, às vezes não são tão precisas, mas eu me aventuro. O rapaz, imagina só, ele chega e ele está lá, esperando a noiva. E meninas, se isso acontecer com você, ou com vocês estão de parabéns. Se o rapaz chegar lá, se você, ao chegar, está fazendo todo aquele procedimento e a informação chegar lá no carro onde você está, ou num quarto, né, num cerimonial, às vezes as meninas estão lá no quarto, né? Se alguém falar, fulano já chegou, ele está assim, você fica feliz, porque já o cara venceu assim, né? O cara tinha tudo para arregar. E ele chegou, ele está lá. Ele está esperando. E aí você chega. Você chega. E você precisa dizer o sim. Eu prometo isso. Eu prometo aquilo. Eu prometo aquilo. Porque só assim você vai adentrar nessa relação, vai ser consumado essa relação de matrimônio entre um jovem e uma moça, um rapaz e uma moça. Deus estabeleceu as condições. O noivo é o Senhor Jesus. O noivo é o Senhor Jesus. E ele não tem medo de vir comparecer para receber a noiva, não. Ele vem livremente, ninguém o coagiu, ele decidiu vir. E quando a noiva vem, quando ela comparece, o que se espera é que ela diga um sim. Como é que é esse sim? Esse sim é eu creio. Esse sim é eu me arrependo. Eu estou decidido a entrar nessa relação. Livremente. Deus, ele estabelece as condições e é Deus mesmo que leva as pessoas desobedientes ao arrependimento e à fé, para que elas tenham a condição de dizer o sim para o noivo supremo que é o Senhor Jesus. Ao Senhor pertence a salvação. Nenhuma outra expressão poderia resumir de modo tão maravilhoso, tão contundente, o que o profeta haveria de experimentar. Ele mesmo haveria de experimentar, como nós vimos, ou podemos ver no versículo de número 10, quando Deus o salva da condição que ele estava. Nenhuma outra expressão poderia resumir melhor o reconhecimento de Jonas por tudo que Deus fez por ele. E olha só o que um teólogo vai dizer. O Senhor salva. Ironicamente, contudo, é esse mesmo fato que enche Jonas de profunda raiva no capítulo de número 4. É essa mesma coisa que ele declara, que ele experimenta, que faz com que ele fique com raiva. O profeta declara como que essa verdade ela é absoluta, mas também ao mesmo tempo, mais tarde, ele fica com raiva e com ira, porque o Deus que ele declarou, que pertence à salvação, quando Deus salva quem ele não quer que Deus salva, ele fica com raiva, fica brigado com Deus, fica bicudo com Deus. A declaração do profeta é tanto uma declaração intelectual teológica, quanto uma declaração de fé, mas na hora de aplicar a declaração teológica, aplicar a verdade que diz respeito à fé, o profeta não aceita aplicar o que ele diz crer, O ponto aqui é que antecipadamente Deus nos prepara para olhar o que vai acontecer no capítulo 3. Deus salva pessoas indesejadas. Eu caminho para concluir. Uau! A declaração diz: ao Senhor pertence a salvação. Significa que a fonte da salvação é o Senhor. O Senhor é a origem da salvação, queridos.
O Senhor é a origem da salvação. Isso brota nele, isso pertence a ele. Isso está inato no ser de Deus. Significa que a fonte da salvação, além de Deus ser a fonte da salvação, salvação é algo que está nas mãos de Deus. Está nas mãos de Deus. Ele doa para quem Ele quer. Eu lhe pergunto, se você estiver andando na nossa cidade, imagine que você esteja ali próximo da rodoviária, no centro de Brasília, naquele lugar conhecido como Buraco do Tatu. Amedrontador aquilo ali, hein? Como é que na beira da capital nós temos um lugar desse? Meu Deus do céu. Enfim, e você está ali, tem duas pessoas imóveis, e você fica cismada com elas. A gente fica assim, não é verdade? Às vezes, em muitas situações. E ela está ali, ela não te pede nada, mas de repente você faz um movimento. Hoje quase que a gente não tem, né, dinheiro no bolso, em cédula, né? Mas nesse dia você tem uma oncinha, e você caminha na direção, tem dois, e você tira do bolso e resolve dar para alguma pessoa. Você poderia ser acusado de injustiça? Talvez sim, né? Talvez alguém dissesse, fulano é injusto. Não, mas ninguém poderia acusar você de injusto, sabe por quê? Porque o dinheiro é seu. E você dá para quem você quiser. E quando você dá, você não está exercendo injustiça ou justiça. Você está exercendo misericórdia. Deus tem a salvação nas mãos. E quando Ele decide dar para um pecador alienado, indiferente, quando Ele o faz, Ele não o faz por justiça, Ele o faz por misericórdia. Ninguém pode acusar o Senhor nosso Deus de injustiça. O que Ele faz é misericórdia. Ele poderia deixar todo mundo na condição que elas estão, mas Ele não o deixa, queridos. Sabe por que Ele não deixa? É porque Ele é um Deus misericordioso. Ele é um Deus misericordioso. A salvação, olha só o que diz um teólogo, a salvação ainda é dele. Como sempre foi, somente dele ela deve ser esperada. E dele devemos depender para que sejamos salvos. Ele diz ainda, todos os que lerem essa história, a história de Jonas, dirão com segurança, dirão com admiração, que a salvação é do Senhor e é certa a todos os que pertencem a Ele. Louvado seja Deus. Ninguém consegue salvar a si mesmo. Salvação não é uma expertise humana, não é uma coisa de força humana, não é uma coisa de mérito humana. Todavia, há algo que você pode fazer. Há algo que você consegue fazer, o que seja. A Bíblia diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Indistintamente, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Queridos, a graça que salva o profeta desobediente, que o leva a fazer essa declaração, também é a mesma graça que salva todo aquele que se encontra perdido. A graça é para mim, a graça pode ser para você, a graça pode ser para todos nós, porque ao Senhor, somente ao Senhor, pertence a salvação. Creia nele, creia no Senhor Jesus, se arrependa dos seus pecados, absorva as condições e cumpra as condições, e você então será salvo, será livre da condenação eterna para a glória do Senhor Jesus. Queira ficar em pé, por gentileza. Talvez essa manhã seja um divisor de águas na sua vida para você falar. Chega de viver longe de Deus. Chega de viver só na religiosidade. Eu quero andar na presença de Deus a partir de hoje. Essa é a manhã da oportunidade. Como é que você faz? Você faz aí onde você está, crendo no Senhor Jesus, no que Ele fez na cruz, arrependendo dos seus pecados e pedindo para Ele, Senhor, me ajude a caminhar na Tua presença a partir de hoje, em novidade de vida. Eu não estou te chamando para religião. Eu não estou te chamando para você ser presbiteriano. Eu estou te chamando para um compromisso com o Deus a quem pertence a salvação. Eu não estou te chamando, não estou te fazendo um convite de religião, de instituição religiosa. Estou te chamando para você fazer um compromisso com Deus. É com Ele e somente com Ele. Deus bendito abençoe esse povo que aqui se encontra nessa manhã. Que as trevas sejam dissipadas nessa manhã. E essa verdade gloriosa não seja para nós apenas uma declaração, mas seja algo que nós possamos experimentar no dia a dia, essa salvação desse Deus grandioso, poderoso, que veio até nós. Oramos pedindo para que o Senhor Deus confirme a salvação nos corações das pessoas que aqui estão nessa manhã. O Senhor é livre para salvar. O Senhor determinou o meio pelo qual vai salvar. E o Senhor Deus escolheu o meio como comunicar essa salvação.
e estabeleceu as condições para que as pessoas sejam salvas. Portanto, que ninguém despreze essa oferta da graça aqui nessa manhã, em o nome do Senhor Jesus. E que a graça do nosso grande Deus, Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão e a consolação do Deus Espírito Santo repousem sobre todos nós, igreja de Deus aqui reunida e espalhada por toda a terra, agora e sempre, sempre. Amém. Se assentem, queridos irmãos. Queridos, ontem no encontro de casais, gente, o encontro de casais está top demais, não está não? Quem aqui tem vindo? Gente, está top demais o encontro de casais. Eu olho lá as fotos, os vídeos. Pastor Robson, Deus te abençoe, tá? E o senhor está com um corte de cabelo maravilhoso, hein, rapaz? O senhor está muito bem. Deus te abençoe a Andréia e todos os casais que compõem aí o Ministério de Casais. Ontem o pastor Robson lançou ali, o Ministério de Casais, oficialmente, as condições e onde será o encontro de casais no mês de setembro, não é isso? Mês de setembro. Eu não sei, eu até esqueci de perguntar, porque são poucas vagas, queridos. São poucas vagas. Então, se você deseja participar do encontro de casais, a intimidade e o prazer, olha só, você não pode deixar de participar, de se inteirar desse tema. Então, você, casal que deseja participar, faça a sua inscrição rapidamente, porque são poucas vagas. E se o volume de casais que estão participando já fizeram o movimento ontem, talvez, eu nem sei, né, já fica difícil para você participar. Então, não perca tempo, não perca tempo. Vai ser uma bênção para a sua vida, para a sua família e para a família da fé. Segunda coisa, o nosso terceiro encontro da família IPG2, esse agora pertinho, 1º de maio, está chegando. Pensa num lugar prazível, gostoso, de passar o dia com a família, a sua família e a família da fé. Com 3 refeições e muita brincadeira. 3 refeições, irmãos, é porque o conselho avalia o seguinte: gente, crente come. Então o que a gente tem que fazer? De manhã, um café da manhã, farto e delicioso para recepcionar todos os irmãos. Aí lá por volta de 12:30, aí quando você pensa assim que está bom, fica melhor, vem o almoço. E a criançada brincando naquele espaço muito verde, muita grama, né? Muita água, tem que tomar cuidado também com a água, né? Mas a gente toma todo o cuidado também, mas você também precisa tomar cuidado. Aí você fala, bom, agora, depois de tanto entretenimento, acabou, vamos embora. Aí alguém anuncia, é a hora do lanche da tarde. Aí você fala, uau, né? Maravilhoso. Então você não pode deixar de fazer a sua inscrição para participar. Isso é um meio que o Conselho tem procurado encontrar para estreitarmos os laços, passar um tempo só nós, família IPG2, com a sua família, com as suas crianças. O visitante que está aqui, ele fala assim, puxa vida, eu quero ir nesse negócio. É só nos procurar, dar o seu nome e fazer o Pix, tem que fazer o Pix, né, para você participar. Queridos, eu não posso terminar esse momento sem antes conhecer as pessoas que nos visitam. Você que nos visita, queira levantar as mãos, por favor. E quem está na frente, olhe para trás, para você ver. Olha quantas pessoas. Fica com a mão estendida para as pessoas conseguirem ver e te dar pelo menos uma meia dúzia de abraços. Os pais da Lari, os pais do DJ, vocês são muito bem-vindos, amigos, convidados. É muito bom ter vocês aqui nessa manhã. Depois desse momento, você que está nos visitando, depois desse momento, ali no final, a gente tem um presente para você. É uma literatura que a gente gosta de dar às pessoas que nos visitam. Então não vá para casa sem antes pegar essa literatura, que eu penso que vai lhe fazer muito bem. A todos, boa escola bíblica dominical, bom almoço de família, e às 18 horas nós retornaremos em nome de Jesus.